E no espaço Entrevista Social de hoje trazemos um tema muito relevante para a formação integral dos alunos, a importância da educação física. Sabemos que a educação física vai além do desenvolvimento físico, ela também contribui para o bem-estar emocional, social dos estudantes, né? E para nos ajudar a entender melhor o impacto da educação física na formação dos alunos, recebemos hoje a Ireses Simões. Falei correto, né? Não errei. Não errou, não errou. Olha, muito bom dia e bem-vinda, Ireses. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos por ter aceito o nosso convite. Bem, estamos aqui para falar sobre a importância da educação física. Sabemos também que a Ireses é fisioterapeuta. Sou formada em Formada em fisioterapia, certo. Nós temos aqui algumas questões que os nossos internautas deixaram, mas antes nós gostaríamos de saber qual é o papel da educação física no desenvolvimento integral do aluno. Bem, o papel da educação física no desenvolvimento integral do aluno é mais do que um aprimoramento da condição física. A educação física não... Ai, meu Deus. Sim. Esteja à vontade. Vamos saber. É bem sabido que olhamos diariamente para a educação física como mais uma prática, né? Sim. Mais uma prática porque damos mais valor às disciplinas que já fazem parte do currículo. Se bem que a educação física faz, mas não é dada tanta importância como as demais. Nós gostaríamos de saber, dentro da tua área de formação, qual é a importância da educação física? Ok. Antes de responder essa pergunta sobre a importância da educação física no desenvolvimento integral do aluno, é mais do que exercícios físicos. Certo. Ele ajuda no desenvolvimento emocional, cognitivo e mental. Certo. Okay? Porque o que nós temos em mente é que a educação física nas escolas é só simplesmente a prática de exercícios isso, um alongamento só. Sim. Mas só que não. Só que a educação física no desenvolvimento integral do aluno ajuda muito em como emocionalmente alunos com problemas de depressão, ansiedade, a educação física ajuda muito nesse sentido para aliviar o estresse, ok? Para aliviar o estresse. Qual foi a pergunta que fez para a minha área de formação? Desculpa. Bem, eu queria que fizesse uma relação entre a fisioterapia e a educação física, né? Ok. A fisioterapia... Como é que ela entra? Não há tanta diferença, mas só que o que as pessoas têm em mente sobre a fisioterapia é que a fisioterapia é só massagem. Sim. Mas só que não, a fisioterapia tem vários ramos, não é? Tem vários ramos. A educação física, no ramo da fisioterapia, onde é que ela entra? Ou podemos falar do inverso, né? Como é que a fisioterapia entra no ramo da educação física, né? Sim, a fisioterapia no ramo da educação física, ou seja, a fisioterapia no ramo da educação física, eu não sei se as pessoas já prestaram atenção nos jogos de futebol. Certo. Sempre que um jogador se lesiona, tem sempre aqueles paramédicos, né, que vão... Sim, que entram sempre em campo, sim. Aqueles são os fisioterapeutas. Sim, okay. São os fisioterapeutas. Porque o nosso dever, naquele instante, é aliviar, se calhar, aquela contração muscular que o jogador teve, se calhar uma lesão ou alguma lesão nos ligamentos. Aí entra o fisioterapeuta. Sim. Olha, é uma verdade que muitos desconheciam. E a Irese, falei correto, olha, a Irese está aqui a esclarecer. Bem, a educação física, a Irese disse aqui que a educação física contribui também pelo bem-estar mental e emocional dos alunos. Deu aqui alguns exemplos. Será que já deparou-se com uma situação
do género algum dia? De algum estudante que teve depressão, não só estudante, não só aluno, né? Mas de alguém que teve depressão e recorreu a práticas de educação física, um acompanhamento de um fisioterapeuta para auxiliar? Já tive, já conheci pessoas que recorreram às práticas de exercícios físicos, atividades físicas para, posso dizer, um pequeno tratamento da depressão e ansiedade. Vou dar exemplo de mim mesma. Havia uma fase que eu estava meio depressiva e eu notei que os exercícios físicos criavam um alívio, e até vou dizer que toda vez que tanto as crianças como os adultos, em práticas de atividades físicas, liberam a endorfina. A endorfina é uma substância química que ele causa um conforto. Toda vez que a pessoa vai praticando, ele libera e vai criando um conforto, um prazer, vai aliviar dor no corpo. E toda vez que nós vamos praticando, ele vai aliviar o estresse. Quer dizer que ao invés de nós ficarmos em casa a pensar, ficar depressivo com ansiedade, vamos ao ginásio, vamos praticar exercício físico e vamos ver o quão confortável nós vamos nos sentir. E ainda mais se for em coletivo. Quando o exercício físico é feito em coletivo, melhor ainda. Pois é, né? E vamos agora entrar um pouquinho para o ramo da educação, né? Dentro das escolas. Como é que os professores de educação física podem motivar os alunos a não terem afinidade a terem, melhor dizer, afinidade com atividades esportivas? Ok. Os professores... Porque há estudantes preguiçosos que nem gostam. Quando chega a aula de educação física, olha, eu não quero, prefiro nem praticar. Nem praticar. É assim, nós, principalmente nas escolas, não olham para a educação física como uma disciplina muito importante. Só que é mesmo importante a educação física. Porque normalmente nas escolas, se nós notarmos, a educação física é uma vez por semana. Pois é. E acho que não devia ser assim. Mas os professores, o que é que devem fazer? Modificar os exercícios. Hoje vão fazer um, outro dia façam outro. Mas que sejam exercícios que despertam o interesse do estudante ou do aluno. Por exemplo, se hoje vão jogar futebol, amanhã podem ter, como é que eu vou dizer? Aulas de dança. A dança sim, também é uma prática esportiva, não é? Faz parte da educação física. Da educação física, sim. Mas, se hoje um futebol, amanhã dança, amanhã pode ser um basquetebol. Mas desde que o professor não faça com que o aluno perca o interesse pela educação física, ok? É modificando, como eu já disse, se for em coletivo, melhor. Tem aquela, não, professor, não quero fazer educação física. Não. Vai ver o que é que podes fazer para despertar o interesse daquele aluno ou daquele estudante. Deste modo podemos então despertar. Então isso significa que os professores, né, devem ter esses cuidados, principalmente para crianças e adolescentes, despertar esse interesse na prática de exercícios físicos, na aula de educação física. Sim. E deu aqui algumas sugestões como a dança e também outras atividades que são essenciais, né? Bem, e quais são os maiores desafios que alguns professores de educação física enfrentam? Primeiro, é como eu disse, aquela hora, há pouco tempo, que um dos primeiros desafios que eles enfrentam, não é? É a prática ou seja, a educação física ser apenas uma vez na semana. Na semana, sim, quando tinha que ser regular, sim, tal como as demais disciplinas. Sim. E por outra, muitas das vezes a falta de equipamentos. Também equipamentos adequados para as atividades físicas para as crianças. É uma coisa que nós não temos.
Em algumas escolas não tem, principalmente as públicas. Certo. Não tem. Esse é um desafio que as pessoas têm enfrentado muito. E também um dos desafios é, normalmente nas escolas, há crianças com deficiências, algumas crianças especiais. Essa é uma dificuldade que as pessoas têm muito, devido à aceitação dos outros colegas. Sim, ainda há aquele preconceito. Sim, sim. Esse é um dos desafios dos professores. Terem que conversar, aconselhar aos outros meninos, aos alunos, que devem aceitar que os outros colegas são especiais, são deficientes, não é? São especiais. Esse é um dos desafios que muitos professores têm, principalmente a falta de materiais apropriados para as atividades físicas para as crianças. Pouco se fala da educação física, né? E na sua opinião, como é que a educação física poderia ser melhorada e valorizada nas escolas? Bem, já faz menção aqui da falta de materiais, que é essencial, também já é um ponto positivo para melhorar. E se tivesse que acrescentar mais coisas, o que seria? Acrescentando mais coisas. Eu acredito que se os materiais, como eu disse, são mesmo essenciais. São muito essenciais. Porque tu imaginas num hospital onde alguém está a fazer sessões de fisioterapia. Imagina se não tivesse os materiais adequados para aquele paciente. Seria inválido, por mais que nós, os fisioterapeutas, temos as mãos que ajuda, né, na massagem. Mas só que materiais são essenciais mesmo. São mesmo essenciais. Principalmente nas escolas, porque é uma coisa que não há. Então eu acho que não há o que acrescentar além dos materiais. E será que já notou uma diferença entre os estudantes que praticam educação física e os que não? Qual é a diferença? Há muita diferença, sim. Há muita diferença. Porque, primeiro, as atividades físicas para os estudantes, e não só, ajudam muito a evitar doenças cardiovasculares. Ajudam muito para a obesidade infantil. Ajudam muito, como eu já disse, para o estresse. E há uma grande diferença, sim. Há uma grande diferença. Vai-se notando pelo comportamento da criança. As atividades físicas, para além de evitar as doenças, se for a atividade física em grupo, os alunos aprendem muito. Por exemplo, a atividade física em grupo, ele vai saber como liderar, vai saber se socializar e terá uma grande diferença com quem não faz nesse aspecto, a interação com os outros. Ok? Essa é a diferença que há. Entre os estudantes que praticam e os também que não praticam, né? Sim. Nós estamos aqui a falar sobre a importância da educação física com a formada em fisioterapia, Aires Simões. Falei correto desta vez, eu não errei. Bem, Aires, o tempo em rádio voa e, infelizmente, eu gostaria de ficar aqui durante mais tempo a conversar mais sobre isso, que é um tema bastante importante, né? E pouco falado também, mas para finalizar, que mensagem é que gostaria de deixar sobre a importância e da valorização da educação física no ambiente escolar? Antes de tocar no ambiente escolar, vou tocar primeiro para os pais. Certo. Aos pais, o conselho que eu deixo primeiro para os pais é: tenham uma vida ativa de exercícios físicos, porque os nossos filhos têm a tendência de imitar muitos pais. Então, quando os pais têm uma vida ativa de exercícios físicos,
podem incentivar os filhos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o tempo em que os meninos ficam nos telefones, na televisão, nos tablets, nos computadores. Naquele tempo todo que ele fica, corta um pouco. Incentivam as práticas de exercícios físicos. Uma caminhada, uma corrida é sempre importante para as crianças, para a prevenção de muitas doenças. Podia repetir, por favor, a pergunta que fez? Não, sobre a mensagem que gostaria de deixar. A mensagem. A mensagem que eu deixo é a seguinte. As escolas deem mais importância, deem mais valor à disciplina educação física. Porque não têm noção de quão é importante a atividade física para os alunos. Muitas vezes as escolas não percebem quando um aluno está a passar por algum, não digo todas as escolas, algumas só, quando o aluno está a passar por algum problema em casa, quando o aluno está, se calhar, com ansiedade ou depressão. É muito importante que a escola se empenhe em acompanhar esses alunos ou esses estudantes. E também os alunos, os alunos especiais, façam os possíveis de tentar adaptar, procurem exercícios que possibilitam desse aluno também participar. Porque é triste quando uns são excluídos. Sim, uns são excluídos pela deficiência. E isso não é mesmo bom. E o mais essencial, os materiais necessários para os alunos nas escolas. Bem, assim foram as últimas recomendações deixadas pela Ireses Simões. Está correto. Ireses, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi uma conversa curta, porque infelizmente o tempo aqui voa. Mas esperamos que os nossos internautas aí em casa tenham acatado então algumas recomendações deixadas e volte mais vezes, porque essa casa de rádio em si mesmo já é sua. Eu é que agradeço mesmo imenso. É a primeira vez que eu vou para uma rádio dar uma entrevista e eu fico feliz. Espero que em outras ocasiões eu me faça presente e que fale mais daquilo que eu sei. Foi um prazer estar aqui. Assim será. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Chegamos então à reta final da nossa entrevista social de hoje. Prometemos voltar amanhã no mesmo horário e sintonia com mais entrevista social.